despertaram lá na sua infância, elas ainda gritam e muito na sua vida adulta. Olá, eu sou Mayra Maas, esse é o Barbie Literária. Aqui nós falamos sobre livros e mais um pouco, e nosso tema de hoje é feridas emocionais. Muito tem se falado em cura da criança interior, acolher a sua criança ferida, tratar feridas emocionais. E uma das referências nesse assunto é esse livro daqui, da Lise Bourbeau, As 5 feridas emocionais, como superar os sentimentos que impedem a sua felicidade. Esse livro ele explora como os problemas na infância moldam a nossa vida adulta e o que a gente pode fazer para superar todos esses desafios. E eu vou te contar mais um pouquinho sobre esse livro agora. A premissa central do livro é que todos nós adultos carregamos feridas emocionais que são despertadas durante a nossa infância e que elas acabam por nos gerar máscaras de proteção para a gente tentar se defender da dor, seja com padrões de comportamentos, de doenças, padrões de como a gente fala, do que a gente fala, padrões do que a gente come, de como que a gente come esse alimento, ou até mesmo com características físicas, como a sua postura ou também o seu formato de corpo. Isso mesmo. Ainda que você não goste do seu corpo, ele é a mais perfeita representação da sua ferida ou das feridas não curadas que você faz de tudo para esconder. O nosso corpo ele é tão inteligente que ele sempre vai encontrar um meio ali de nos informar tudo aquilo o que nós devemos prestar um pouquinho mais de atenção. Segundo a autora, quando uma criança nasce, ela sabe exatamente a razão dela estar encarnando, que essa razão é a de ser ela mesma. Então, para isso, a sua alma escolhe precisamente a família e também o ambiente em que ela vai nascer. Para Lise, todos nós temos a mesma missão aqui nesse planeta, que é a de viver experiências até nós conseguirmos aceitá-las e nos amar através dessas mesmas experiências. Aceitar uma experiência não significa necessariamente concordar com ela, mas sim nos conceder o direito de experimentar e de aprender com essa experiência. Mas isso, como a Lise mesmo afirma, vai nos exigir uma boa dose de coragem, porque, inevitavelmente, para isso poder acontecer, nós precisamos tocar em velhas feridas que ainda podem doer muito, sobretudo se nós as arrastamos por várias vidas. E a maioria dessas feridas é sempre bastante explícita. Basta apenas que nós treinemos o nosso olhar. Mesmo que algumas pessoas ainda façam cirurgias plásticas para tentar esconder, camuflar ali o que tanto que incomoda essa pessoa, outros sinais vão acabar por denunciar as feridas que não foram trabalhadas, porque essa pessoa acabará fazendo uso de outros aspectos das máscaras que são correspondentes para tentar se defender. E isso é algo inconsciente, tá? Nós já nascemos com essas predisposições, retomando a ideia que a gente abordou aqui no início. A Lise, ela coloca que antes mesmo da gente nascer, a gente acaba atraindo para a nossa alma o ambiente e a família de que nós vamos precisar na nossa próxima vida. Essa atração magnética e esses objetivos, eles são definidos de um lado pelo que você ainda não conseguiu viver e de outro pelo que os seus futuros pais terão de resolver por intermédio de uma criança assim como você. Isso explica porque pais e filhos geralmente têm as mesmas feridas para curar. Esses são alguns conceitos que são trazidos pelo livro e que você deveria ler com um pouquinho mais de carinho. Ao nascer, você não tem mais consciência de tudo o que aconteceu e se concentra principalmente nas necessidades da sua alma, que ela espera apenas que você se aceite como realmente você é. Mas pouco depois disso, pouco depois do nosso nascimento, nós percebemos que quando nós ousamos ser nós mesmos, nós acabamos perturbando o mundo dos adultos ou daqueles que nos são próximos. E aí, nós acabamos deduzindo que ser assim não é correto. Essa descoberta causa dor e provoca acessos de raiva, principalmente na criança. Aparecem aí as crises da infância ou mais tarde as crises da adolescência. A Lise observou que a maioria das crianças passa por 4 fases de existência
E na última fase, nós criamos diversas máscaras, que são as nossas novas personalidades, que servirão para nos proteger do sofrimento vivido por conta da nossa segunda fase de existência, que é aquela na qual nós conhecemos a dor de não termos o direito de nós sermos quem somos. Anos de observação permitiram que a autora constatasse que todos os sofrimentos humanos, eles podem ser condensados em 5 grandes feridas principais e que nós acabamos criando máscaras correspondentes a essas feridas para nos proteger de cada uma delas. Eu vou falar de cada ferida resumidamente aqui para vocês, lembrando que todas essas feridas elas são abordadas em detalhes em cada capítulo do livro. Lembrando também que, segundo a Lise, essas feridas elas estão dispostas aqui na ordem cronológica, conforme cada uma comumente ela é despertada e surge no curso de uma vida. A Lise ela adota o verbo despertar para nos relembrar de que sua teoria ela acaba se baseando no fato de que antes de nascer já decidimos quais feridas deverão ser curadas, mesmo não tendo mais consciência disso depois que nós nascemos. No caso das máscaras criadas, elas podem ser mais ou menos intensas, com mais ou menos aspectos, conforme essas feridas elas estejam mais pronunciadas na pessoa, precisando então fazer uso dessas máscaras sempre que quisermos nos proteger. Ou seja, a importância da máscara ela é sempre proporcional ao grau da ferida. Quanto mais latente e mais grave essa ferida está, mais frequente então vai ser o sofrimento causado por essa ferida, e isso vai obrigar a pessoa a vestir a máscara dela mais assiduamente. Vamos lá então? Primeira ferida, ferida da rejeição e o sentimento de não ser desejado. Ela é despertada pela figura parental do mesmo sexo que você. Entre as 5 feridas, ela é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa, vivendo a rejeição desde o seu nascimento até o seu primeiro ano de vida, e muitas vezes essa ferida acontece antes mesmo de nascer. Ela gera uma máscara que a gente chama de escapista, na qual a pessoa ela tenta fugir de situações que possam aprofundar os seus relacionamentos para evitar se sentir novamente rejeitada. A segunda ferida descrita no livro é a do abandono, envolvendo a sensação de solidão e de desamparo. O despertar dessa ferida acontece por volta de 1 a 3 anos de idade, com o genitor do sexo oposto a você. A máscara do dependente é então criada, levando esse adulto a se mostrar excessivamente apegado e a ter medo de ser deixado ou de ser deixada. Segundo a autora, muitas pessoas que sofrem de abandono também vivenciam a rejeição. A humilhação está por trás da terceira ferida e do sentimento de ser envergonhado ou de ser julgado. Essa ferida ela começa a se manifestar ou a despertar entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor que é responsável por seu desenvolvimento físico, em geral a mãe. Ela desperta naquele período em que a criança começa a aprender a comer sozinha, a ser asseada, a usar o banheiro, a falar, a escutar, a compreender o que os adultos lhe dizem. A criança que vive essa situação de humilhação, ela forjará para si mesma a máscara do masoquista, na qual a pessoa muitas vezes se planeja para se machucar ou se castigar antes mesmo que outra pessoa faça isso com ela. A quarta ferida é a da traição, que é despertada entre os 2 e os 4 anos de idade, no momento em que a energia sexual se desenvolve, engendrando assim o complexo de Édipo. Essa ferida ela é vivida com o genitor do sexo oposto a você. Segundo Freud, o pai da psicanálise e da teoria do complexo de Édipo, todos nós vivemos esse complexo, porém em diferentes graus. Para ele, toda criança, sobretudo nessa faixa de idade específica, ela acaba se apaixonando pelo genitor do sexo oposto ou então pela pessoa que acaba desempenhando esse papel. A criança ela se sente traída sempre que esse genitor
não cumpre uma promessa ou trai a sua confiança. Então ela vai acabar desenvolvendo uma máscara que a gente chama de máscara do controlador. E aí vai fazer com que essa pessoa tente controlar situações para não ser enganada mais uma vez. E por fim nós temos a última ferida, que é a ferida da injustiça, que é despertada com o genitor do mesmo sexo entre os 4 e os 6 anos aproximadamente de idade, no momento em que essa criança se torna consciente que ela é um ser humano e que ela tem as suas singularidades. Uma pessoa que sofre de injustiça é aquela que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece, ou ainda que quando recebe, julga receber mais do que julga merecer. A máscara do rígido é criada levando a pessoa a se tornar perfeccionista e a ter medo de errar para não ser julgada. Como pontos chaves do livro, Liz enfatiza que a ferida ela não é causada pela ação direta dos pais ou dos cuidadores, mas sim pela interpretação que a criança dá àquela determinada situação. Então, não devemos dessa forma nos prender à situação vivida, mas sim à dor vivida. E para saber qual ferida foi ativada, nós devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem nós julgamos ter vivido aquele determinado problema. O objetivo do livro é ajudar o leitor a identificar as suas próprias feridas e máscaras para que ele possa iniciar o seu processo de cura. Como a autora mesma diz, ninguém melhor para identificar as suas feridas do que você mesmo. Por isso mesmo, sugere a releitura de cada capítulo e assim, aos poucos, anotando tudo o que você acha que se pareça com você. Com o passar dos meses, as memórias que foram esquecidas ressurgirão para você, por mais que você, num primeiro momento da leitura, você não tenha se identificado com aquela determinada ferida ou com aquela determinada máscara. Quando você reconhece determinada ferida, é provável que você resista um pouco a admitir que você criou essa máscara para evitar sofrer. Essa resistência é muito normal, ela é humana, então se dê um tempo. Lembre-se de que quando a sua máscara te faz agir, você não está sendo você mesmo. A aceitação da realidade sempre será o início de toda a cura. Existem padrões escondidos esperando para serem analisados e ressignificados por você. No último capítulo, a Liz traz algumas ferramentas de como você pode trabalhar cada ferida e assim se curar e curar também as suas relações. Ela fala também de novos comportamentos a serem adotados e assim para que você possa parar de sofrer repetidas e repetidas vezes. A Liz nos diz que a transformação das máscaras ela acabará acontecendo naturalmente após essas ferramentas e esses novos comportamentos. Eu espero que você realmente possa ler esse livro. Eu confesso que por muitas vezes eu me senti bastante incomodada enquanto eu lia, mas eu me vi num processo de catarse emocional, como se eu estivesse remexendo emoções que eu tinha escondido ali, que eu tinha silenciado, e eu acabei trazendo de volta mais para um ambiente mais saudável e mais acolhedor de processamento dessas feridas, dessas emoções. Que o seu incômodo ao ler as 5 feridas emocionais de Liz Bourbeau também seja tão ensurdecedor e desconfortável quanto o meu foi e que ele te faça querer se curar disso. Não ignore mais uma vez as suas feridas, porque essas mesmas feridas que despertaram lá na sua infância, elas ainda gritam, e muito na sua vida adulta. E elas vão gritar cada vez mais alto e por repetidas vezes, assim como aquela criancinha implorando para ser vista, até finalmente você decidir ouvir tudo aquilo que ela tem para te dizer. E se você chegou até aqui, deixa a palavra secreta ferida para eu saber quem são vocês, quem está comigo até o final do vídeo. E também me conta se esse livro conseguiu entrar agora para a sua lista de desejados. Não deixa de assistir os outros vídeos, de deixar o seu like. Nos vemos de novo. Até o nosso próximo vídeo.